programa Tribuna da Mulher discute hoje com os nossos convidados um tema de interesse do universo feminino: mulheres idosas. O envelhecimento feminino trazia para as mulheres brasileiras pobreza e isolamento. A grande mudança ocorrida nos últimos 20 anos é que o final da vida ativa e a viuvez não significam mais necessariamente isso. Para a grande maioria das mulheres, pode significar uma nova fase no ciclo da vida. As idosas hoje estão assumindo papéis livres do preconceito de idade, tornando-se também importantes agentes como chefes de família. Nossos convidados: o deputado Marco Aurélio, do PT, e a doutora Eunice Fagundes Story, do Centro Oscar Romero de Direitos Humanos. Deputado, que bom tê-lo no programa Tribuna da Mulher, e a doutora Eunice também, a sua presença aqui. Deputado, a questão de viver mais é uma grande conquista desses últimos séculos. Porém, o Estado ainda deve muito com as políticas de proteção aos idosos. Deve, e é sempre bom a gente fazer uma reflexão da onde que vem a ação do Estado, da onde que vem a lei, né? Às vezes a gente pensa que a lei vem fruto para proteger alguém, mas muitas das vezes, aliás, a grande maioria das vezes, ela vem quase que pressionada por uma realidade que vem de baixo. Sim. Né? Então, o que nós estamos assistindo hoje? Com a longevidade, né? Ou seja, as pessoas vivendo mais, então força o Estado a pensar em políticas públicas para as pessoas que agora estão em situação idosa. Se não fosse isso, infelizmente, se continuasse minoria e tivesse uma previsão de a continuidade de minoria, eu acho que o Estado nem pensaria nisso. Porque, na verdade, é isso. É a pressão de baixo que faz com que o Estado, que faz com que as casas legislativas acabem pensando na realidade que lhe pressiona, na nova realidade colocada, né? Então, os avanços que estão começando, eu acho que nós temos que lutar para continuar, porque eu acho que ainda tem muito, porém, usufruir daquilo que a gente já conseguiu. O deputado coloca que a gente precisa usufruir. A senhora, que é uma militante dos direitos humanos, doutora Eunice, a senhora acha que os idosos conhecem o Estatuto do Idoso no nosso país? Não, eu acho que poucas pessoas conhecem e poucas pessoas são despertadas para conhecer. Então, os direitos ficam, na realidade, garantidos em tese, no papel, mas o exercício não acontece na prática. E a gente vê, assim, situações do dia a dia, básicas, né? Nós encontramos, por exemplo, pessoas que, para poderem exercer um direito numa fila preferencial ou num assento preferencial, muitas vezes, numa vaga de idoso, ela é obrigada a ter um conflito para poder ser garantido aquele direito. Deputado, há muito discurso, né, em defesa dos idosos, do reconhecimento dos direitos dos idosos, porém ainda eles precisam lutar para que esses direitos sejam uma realidade. Essa luta é constante, não é? Por isso que a questão não é só a longevidade, é a longevidade com qualidade. Quando eu falo com qualidade, ou seja, a pessoa que está numa fase idosa, ela saber ler, interpretar texto, buscar informações, mexer com a internet, para que ela possa saber onde buscar seu direito, né? Porque senão nós caímos naquilo que a doutora Eunice falou, né? Você pode até ter avanços no âmbito legal, mas não na realidade, porque as pessoas não conhecem, não conseguem acessar. Então, hoje se fala, por exemplo, em faculdade da terceira idade, o que eu acho fantástico, né? Porque quando você lê um livro, por exemplo, tipo aquele Como Manter a Mente Viva Após os 40, né? O que fala? É você fazer atividades novas, atividades diferentes, né? E não entrar numa rotina como se pensava no passado. Agora você aposentou, vai para casa, fica quietinho, faz seu tricôzinho. Não é isso não. A questão é a pessoa fazer novos desafios, estudar, ler, viajar, conhecer, ter outras realidades, para quê? Para que ela possa, com isso, ter a capacidade de absorção dessa mudança do mundo, dessas informações que tem para poder exercer seus direitos.
E as mulheres buscam estas novas relações, doutora Eunice? A senhora acha que elas rompem com esse preconceito? Isso não é mais para mim? Não, eu acho que elas estão nessa busca. Hoje a gente está percebendo essas mudanças. Eu mesmo estive por 3 anos na faculdade da terceira idade, fui expulsa porque eu não tinha idade suficiente, mas toda a procura hoje é antecipar isso, para que a mulher não chegue aos 60 anos, por exemplo, para poder iniciar uma nova etapa da vida dela. Ela tem que ser preparada muito antes. Nós achamos até que ela deve ser preparada quando ela nasce. Não é aos 50, 55. A qualidade de vida dela, e da mulher, mas também do homem, enfim, tem que ser desde o nascimento. E hoje a gente percebe, através dessa busca de crescimento da mulher, ela vai atrás do que tem aí à disposição. Infelizmente, nós temos, através dos programas oferecidos pelos governos, seja municipal, estadual, federal, alguns equipamentos, mas às vezes os equipamentos não estão adequados àquela pessoa. Ela tem uma série de dificuldades ainda. Apesar de que se coloca 60 anos para a mulher, hoje, a mulher e o homem, enfim, como idoso, a gente percebe que tem mulheres aos 60 anos completamente ativas. E elas estão aposentadas, muitas vezes numa aposentadoria ínfima, de um salário mínimo, e ela é obrigada a ir voltar para o mercado e buscar outros tipos de trabalho para poder suprir as necessidades, porque um plano de saúde dela é caríssimo. Se ela for através de um plano de saúde, por exemplo, colocado à disposição pelos governos, ela fica numa fila imensa. Ela tem que aguardar uma consulta meses e às vezes a doença não vai poder esperar todo esse tempo. Mas essa mulher que tem uma aposentadoria menor que a do homem, porque ela, quando já estava no mercado de trabalho, ela já recebia menos que o homem. E hoje esta mulher é a chefe de família, é a provedora do orçamento. Os filhos casam, às vezes estão desempregados, ou se separam e voltam para a casa dos pais. Então, eu achei muito interessante a colocação da doutora Eunice, quando ela fala da preparação anterior, né? Porque as pessoas vão chegar nessa idade. Elas vão chegar nesse desafio, nessa realidade, né? Agora, que você falou, é de extrema importância o debate político, né? Quando a pessoa se aposenta, no caso da mulher, que normalmente e infelizmente tem um salário menor, né? Ela vai ter até mais necessidades econômicas do que antes, porque normalmente ela vai ter uma carência, por exemplo, de medicamentos, que vai lhe colocar um gasto que ela não tinha, né? E então aumenta a despesa e diminui a receita. Quer dizer, então como que você vai pensar em qualidade de vida com uma equação como esta, né? Então, nós temos que começar a pensar o seguinte: primeiro, não há que se ter redução de salário ao se aposentar. Isso é uma coisa. No entanto, nós estamos falando aqui, nós estamos falando para um grupo de pessoas, mas tem um outro grupo que nem isso tem, né? Tem outro grupo que nem o salário mínimo tem. Perfeito. Né? Então, nós vimos agora o governo federal lançar uma lei, uma medida provisória que se transformou em lei, em que dá garantia para a pessoa que se comprovar o exercício enquanto empregada doméstica e que na família dela a renda for inferior a 2 salários mínimos, ou até dois salários mínimos, ela pode fazer uma contribuição mensal de valor de R$ 27,05, e ela consegue se aposentar com 15 anos, né, de contribuição, após os 60 anos de idade. Certo. Né? Então, é um outro grupo, né? Tem esse grupo que você falou, daqueles que tem uma diminuição do salário, e tem um outro grupo que nem salário tem. Lógico. Que é um grupo ainda mais excluído, vamos dizer assim. É o combate à pobreza. Exatamente. Deputado, mas o senhor acha que a sociedade, as famílias preparam essa mulher para essa fase da sua vida? Não, eu acho que não. Eu acho que não prepara, eu acho que esse é o... por que está chamando a atenção agora? Né? A atenção está sendo chamada agora porque o aumento populacional existiu. Né? Vamos fazer um paralelo. Hoje existe uma discussão da questão dos homossexuais, casamento de homossexuais. Por que está tendo essa discussão agora? Porque
A passeata que é feita em São Paulo reúne mais de 1 milhão de pessoas. Se fizesse uma passeata que reunindo 30 mil, 8 mil pessoas, ninguém tocava no assunto. Então, quando você tem um grupo grande de pessoas, né, aí isso chama atenção. Eu acho que é isso que está acontecendo. Eu acho que agora, com o aumento da quantidade de pessoas, né, que ultrapassa os 60 anos, e como a doutora Anice falou, em boas condições de trabalho, de fazer, até de escrever livros, de participar de programas, esse aumento populacional é que pressiona o poder político e pressiona as famílias a começar a pensar como que nós vamos trabalhar com essa realidade agora. Mas as famílias, assim, trabalham com a autonomia do idoso? Respeitam essa autonomia? Porque é uma queixa muito grande do abandono, deputado. Essa é uma fala dos idosos, das famílias. É que nós temos que acabar com o famoso quartinho do fundo. É isso que tem que acabar. Né? Você chega na cada pessoa, aí você tem a sala, a cozinha e tal, e um quartinho do fundo. O que é esse quartinho do fundo? É para o avô, para a avó. É isso que tem que acabar. Deficiente. É deficiente. Entendeu? Porque ali, no próprio ambiente, você já percebe, né, a exclusão. E o ambiente, ele é fruto da cultura das pessoas. Por que está nesse quartinho do fundo? Né? Eu acho que é algo a ser trabalhado mesmo. Né, na questão de valores, aí entra outros organismos, entra a questão da igreja, a questão da cultura, a questão da escola, né? Porque é uma questão de concepção. A pessoa que está na fase idosa não tem, aliás, eu ia falar, não tem nenhum demérito. Na antiguidade havia o conselho dos anciãos. Na antiguidade eram conselhos de pessoas que tinham capacidade de sabedoria, de discernimento, pessoas que têm experiência de vida. Por que chegou nesse ponto hoje? Porque, na minha opinião, né, o avanço da sociedade capitalista, o que ele coloca como força? A capacidade de trabalho, capacidade de produção e a beleza física, que normalmente não está na pessoa idosa. Pode não estar acompanhado a beleza física e nem a capacidade de trabalho, então se diminui. Mas é um padrão socialista, capitalista, não é um padrão humano. Né? E o capitalismo é um sistema econômico que você tem hoje. Mas eu acho que nós vamos começar a pensar por outra lógica. Porque senão, esse sistema capitalista, que às vezes, no passado, há pouco tempo atrás, o que se falava? Economia de mercado, que o mercado se regula, não é isso? O mercado não se regula. Você tem que ter ação governamental. Porque se deixar o mercado sozinho, ele exclui o idoso, ele exclui o deficiente, ele só quer saber de quem é produtivo. As mulheres. Mas aí o deputado está colocando, o senhor acha que as mulheres estão provocando uma nova realidade e desconstruindo esse modelo de que elas são inferiores? Porque quando se tem o quartinho anexo à casa, que é aquele onde você joga as coisas que você não quer mais, os entulhos, não é? A senhora acha que está mudando isso nas nossas famílias brasileiras? Eu acho que nós estamos passando... Temos uma realidade aí, de um lado, que ela acaba despertando esse momento novo da mulher que está passando por esse envelhecimento, mas, de outro lado, a gente tem uma dificuldade muito grande, não só porque, muitas vezes, não é o quartinho que ela foi colocada hoje, é que a casa era dela. Ela adquiriu a casa, ela que construiu a casa. E de uma forma generosa, desprendida, sabendo que tem filhos, ela acabou cedendo. E o idoso acaba, muitas vezes, cedendo demais até. Então, ele vai cedendo o espaço, ele vai cedendo a sua renda, é emprestado o seu nome para os empréstimos consignatórios aí que tem por aí. Ele acaba sendo empurrado, isolado na própria casa, e excluído dessa vida. Por quê? Porque ele às vezes é repetitivo, às vezes ele quer contar um pouco da história dele, não há nenhuma compreensão sobre isso. Essa sabedoria que o senhor coloca, que é importante e que vem historicamente, culturalmente, a importância de a gente ir passando para os nossos filhos, netos, etc. Hoje isso passou uma coisa assim, chata, por que nós vamos ficar ouvindo a avó falar da mesma coisa e tal? E, por outro lado, os outros, que seriam, vamos dizer, as noras ou os genros, aqueles agregados, acabam, muitas vezes, fazendo com que essa pessoa passe por violência doméstica. Muitas vezes essa idosa não tem mais coragem de contar para o filho do que ela sofre dentro de casa. Ou o próprio homem ou a mulher, enfim, o idoso,
Muitas vezes é quando começa a doença a ser crônica e pegar realmente mais seriamente, qual é a solução? Vamos colocar no asilo. E aí se sai do quartinho do fundo para ir para o outro espaço que a gente não vê, que a gente não conhece, e aquela renda mínima que ele tinha, aquele salário que aquela pessoa tinha, vai direto para a instituição. E ele é expropriado daquilo que foi o trabalho dele a vida inteira. Fica na mão do terceiro. E o terceiro se apropria, não investe naquele idoso, aquele idoso começa a sofrer todo tipo de maltrato, muitas vezes, nessas casas. Nós recebemos pelo Centro Oscar Romero denúncia de idoso que era filho, por exemplo, de médico. O médico colocou o idoso dentro de um estabelecimento desse, não ia visitar a sua mãe, e quando o Ministério Público fez uma intervenção para fechar e chamaram, essa senhora tinha 17 escaras, o corpo dela inteiro ferido. Deputado, por que se rompe esse vínculo familiar? Nós estamos falando aqui de uma classe social diferenciada, de um profissional da medicina, não é? E ele teve essa relação com a mãe. E os poderes públicos, eles fiscalizam essas casas de repouso? Fiscalizam, mas muito mais quando são provocados, né? A fiscalização acontece normalmente por iniciativa própria do poder público, mas muitas das vezes por denúncia. Então acontece uma denúncia, então seja o poder público municipal, seja o próprio Ministério Público, acaba indo e faz as constatações. A questão se você fechar aquela casa, para onde que vão as pessoas? Porque se estão lá, é porque não estão absorvidas pelas suas famílias. Mas se elas estão lá maltratadas? Pois veja que situação.